Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, hoje acontece o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus que são acusados, de tentativa de golpe de Estado. E nesse segundo dia, a defesa de Bolsonaro teve a oportunidade de se manifestar. Vamos ver então como foi essa manifestação. O segundo dia de julgamento foi marcado pelas falas dos advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro. Celso Vilardi apresentou as alegações e pediu a absolvição do ex-presidente. O advogado reclamou de cerceamento de defesa, que é a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, pois a defesa do ex-presidente não teve tempo de ler todos os documentos do processo, e afirmou que 30 anos de prisão para o ex-presidente não seria razoável. Para a defesa, Jair não atentou contra o Estado Democrático de Direito e não existe uma única prova de que ele esteja envolvido com a trama golpista, nem com a discussão da minuta do golpe, os atos de 8 de janeiro. Durante a fala, o advogado Celso Vilardi questionou sobre a delação de Mauro Cid, dizendo que o tenente-coronel mudou a versão de seus depoimentos várias vezes, e por isso, a delação não é confiável. A questão da delação... na verdade, eu não sei se foram 11, 15, 16 depoimentos, ministro Fux, com Vossa Excelência tinha feito a pergunta. É ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas, nas 16 vezes, ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. Na verdade... o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Agora, o que mostra isso? Que esse homem não é confiável. Que esse homem não é confiável. Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o julgamento, do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o país todo está de olho nesse julgamento, nessa corte. Agora, então, a gente vai dar um tempo e vai fazer um giro de repórteres pelo país, começando pelo Rio de Janeiro. O deputado estadual TH Joias foi preso hoje e ele é acusado de tráfico, venda de armas e elo com o Comando Vermelho. Vamos ver essa história agora com o Anderson Nascimento. O deputado estadual Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi alvo de uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Federal, do Ministério Público do Rio, na manhã desta quarta-feira. De acordo com as investigações, o parlamentar tem usado o mandato dele para favorecer o crime organizado. A inquirição apura o auxílio do deputado em intermediações, a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones, destinados ao Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, controlado pelo Comando Vermelho. Entre os alvos da Operação Bandeirantes estão narcoterroristas, um assessor parlamentar e a mulher de um traficante, lotada em cargo parlamentar por indicação do deputado. Segundo a Polícia Civil, houve movimentações financeiras suspeitas envolvendo empresas ligadas a Diego, com alertas sucessivos emitidos por instituições, reforçando a prática de lavagem de dinheiro. O secretário de Polícia Civil, o delegado Felipe Cury, destacou a gravidade do caso. Segundo ele, essa operação é mais uma demonstração de que não haverá blindagem política para criminosos. São duas operações simultâneas de investigações convergentes. Uma cumpre mandados expedidos pelo Tribunal Regional Federal, outra pelo Tribunal de Justiça do Rio. Um dos endereços de buscas é a Assembleia Legislativa. A corporação destacou que, com as provas reunidas, a operação evidencia o papel central do deputado na articulação criminosa, consolidando uma ligação direta com o Comando Vermelho e a atuação para expandir os interesses da facção. TH não tinha sido encontrado em casa, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, mas acabou sendo localizado em outro conjunto de residências de alto padrão no mesmo bairro. Ao todo, pelo menos 18 pessoas foram procuradas em operações simultâneas e 15 já foram presas.
Olha, a gente vai dar um tempo no giro agora e vai voltar a falar do julgamento. Como eu disse, o país todo está de olho nesse julgamento e nós estamos agora com um convidado na linha para comentar, um especialista para falar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, o nosso convidado é o doutor Caio Bartini, ele que é advogado e pós-doutorando em Direito pelas universidades de Bolonha e Messina, na Itália. Ou seja, é um especialista que vai trazer um olhar técnico para essa discussão. Doutor, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer estar com você, Kleber, e os demais amigos da Rede TV. Doutor, então primeiro, vamos começar pelo dia de hoje. Eu peço que você faça uma análise da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente acabou de ver aí na reportagem. Como foi apresentada aí no STF? O que você achou da estratégia adotada e dos argumentos apresentados? Kleber, os argumentos adotados pela defesa já tinham sido, inclusive, apresentados anteriormente. São argumentos que falam sobre a afronta à ampla defesa e ao contraditório, dizendo que, justamente, a defesa ela não teve acesso às provas na fase que estava ocorrendo em todo o desenvolvimento do processo, e a defesa, então, alega o cerceamento por falta de acesso às provas. E, se eventualmente tal alegação fosse acolhida, o que não me parece que é o que vai acontecer com a Corte, essa nulidade passa a ser reconhecível. Então, as provas que já estavam documentadas nos autos, e mesmo assim foram negadas à defesa, isso viola dispositivo, inclusive já decidido na Suprema Corte através de uma súmula vinculante. E se o acesso ele foi um acesso diferido, ou seja, ele foi um acesso parcial, se as provas estavam em fase de diligência sigilosa e não foram usadas ainda para embasar a acusação, o sigilo ele pode ser mantido de maneira temporária. Então, no contexto atual do processo, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem sustentado que não recebeu o acesso pleno às mensagens, aos documentos obtidos via a delação do ex-ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, e, se for confirmado, realmente pode configurar cerceamento de direito de defesa, porém o que não me parece no caso concreto. Correto. E como eu enfatizei no começo, doutor, você tem um olhar diferenciado, uma análise técnica, jurídica desse julgamento. Então eu peço agora uma análise mais ampla. Nesses 2 dias, algum detalhe te chamou a atenção ou tudo está ocorrendo como era esperado, tudo era previsível? Veja, Kleber, até o momento a situação ela acaba sendo previsível de acordo com as circunstâncias previstas, inclusive, no regimento interno da Suprema Corte, né? O que se discute, por óbvio, muito nesse sentido se o julgamento ele poderia ou deveria ser decidido pela primeira turma e não pelo plenário do STF, né? Essa é uma das maiores discussões do momento, inclusive, né? Porque o regimento interno do Supremo ele permite que determinados casos eles sejam julgados pelas turmas que são compostas de 5 ministros. Então nós temos 2 turmas no STF. Então, tecnicamente, não é ilegalidade, pelo menos uma aparente, em que o processo tramite na primeira turma. No entanto, quando falamos, por óbvio, de um ex-presidente da República e de questões que envolvem liberdade de expressão, democracia, liberdade, estabilidade institucional, existe um peso simbólico e político muito maior. Então, nesses casos, a tradição e a boa prática indicariam, né, que o julgamento fosse submetido ao plenário, que é formado nesse sentido para os 11 ministros. Então, em resumo, o debate ele não é só técnico, ele é um debate institucional. O lugar em que se julga também comunica a força e a legitimidade da decisão, mas até o instante, momento, tudo me parece caminhar de acordo com aquilo que tinha sido previsto anteriormente. Correto. E o ex-presidente responde por 5 crimes e a pena máxima, como vem sendo divulgado aí na imprensa, pode chegar a 43 anos. Você acredita que ele deve receber essa pena? Qual que é a sua projeção?
Olha, o Kleber, analisando já a fala de grande parte dos ministros, né, e pelo que vem acontecendo durante todo esse período, eu entendo que a condenação ela seja inevitável. Talvez nós tenhamos uma divergência na turma acerca do montante da dosimetria do apenado, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como os demais desse chamado núcleo crucial. Então, assim, eu vejo que me parece que a condenação ela é um tanto quanto certa, não me parece que a turma pende, por mais que nós tenhamos até mesmo algumas poucas divergências, mas eu creio que a turma ela está alinhada em relação à grande profusão e maioria dos crimes indicados pela denúncia. E aí, nesse sentido, apenas se discute a questão de dosimetria. Então, Kleber, eu creio que não vai fugir muito daquilo que já vem sido colocado e já externalizado por parte dos ministros da Suprema Corte durante todo esse período. E você lembrou com muita propriedade do caráter político dessa questão, desse julgamento. E é importante lembrar que, paralelo ao julgamento, acontece um movimento político no Congresso para aprovar o projeto de anistia, que ganhou o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um apoio de peso, e da bancada do PP e do União Brasil, a maior do Congresso. Então, tudo que está sendo decidido nesse julgamento pode perder o efeito? Veja, Kleber, existe aqui uma questão que ela é muito tênue, uma linha muito difícil de chegar nessa posição, e eu digo por quê. A Constituição Federal, ela prevê, lá no seu artigo 48, salvo engano, no inciso 8, que cabe ao Congresso Nacional conceder a anistia por meio de lei em sentido formal, ou seja, não é um ato do judiciário, mas é um ato político legislativo. Historicamente, no Brasil, anistias foram concedidas em momentos de transição política. Isso aconteceu, por exemplo, em 1979. O STF ele não concede anistia. O que ele pode fazer é julgar a constitucionalidade da lei de anistia que é aprovada pelo Congresso. Então, isso significa que, se uma lei for editada concedendo anistia a crimes cometidos por autoridades ou cidadãos em determinado contexto, o STF pode ser chamado a verificar se essa lei fere ou não preceitos fundamentais da Constituição, tais como a democracia, direitos humanos, as denominadas também cláusulas pétreas. Qual que é o debate atual? Se o Congresso aprovasse uma lei de anistia em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, caberia ao STF analisar se essa anistia ela é compatível com a ordem constitucional vigente? Sim. Cabe ao Supremo, desse modo, e até mesmo por determinação constitucional, assim fazê-lo. O ponto crítico é que crimes contra o Estado democrático de direito, que estão previstos na Lei 14.197 de 2021, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, esses crimes eles são considerados de alta gravidade. Então, muitos juristas sustentam que não caberia anistia nesses casos, pois equivaleria, nesse sentido, a esvaziar a própria proteção da democracia, que é uma das cláusulas pétreas. Então, observe, a anistia é um ato político do Congresso, mas o STF pode declarar inconstitucional se entender que ela viola cláusulas pétreas, como defesa do regime democrático. Então, na prática, o Congresso tem a chave da anistia, o Supremo tem o poder de validar se essa chave abre ou destrói a porta da democracia. Correto. Nós acabamos de conversar com o doutor Caio Bartini. Doutor, muito obrigado pela participação, e essa aula que você deu ajuda muito no entendimento do nosso telespectador. Mais uma vez, obrigado pela participação.
Eu agradeço mais uma vez você, Kleber, a todos da HIT TV e uma ótima tarde a vocês. Grande abraço. Tá. Bom, vamos mudar de assunto, né? Que a gente já está falando de democracia, de pátria. Domingo é feriado de 7 de setembro, dia da independência. E o Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, terá uma programação especial. O nosso repórter, o Fernando Jesus, está lá, vai aparecer aqui, vai contar os detalhes para a gente. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde a todos de casa que acompanham o Redação HIT. Eu estou aqui no Museu do Ipiranga porque, como você disse, dia 7 é comemorado a independência do Brasil e terá uma programação especial aqui no museu. Porém, além da independência do nosso país, o Museu do Ipiranga também comemora o aniversário de existência da instituição. Nesse próximo dia 7 serão comemorados 130 anos de existência do Museu Ipiranga. E por isso aqui teremos uma grande programação especial chamada o Museu em Festa. E a gente conta com várias atividades culturais e exposições. Mas para a gente entender melhor e conhecer melhor sobre essas atividades que vai acontecer aqui nas instalações do Museu do Ipiranga, nós vamos conversar com a Aline Montenegro, que é a curadora-chefe. Aline, seja muito bem-vinda ao Redação HIT. E começa contando para o nosso público como vai acontecer essas atividades, essas exposições aqui no Museu do Ipiranga. Bom, boa tarde, obrigada, Fernando. O museu ele vai abrir às 9 horas da manhã e vão ter várias atividades que vão ocupar não só o museu, né, mas o jardim e o bosque. Então a entrada é gratuita, todos são muito bem-vindos, todo mundo é bem-vindo. Vai ter visitas às exposições com educadores, vão ter oficinas, apresentação musical, performance de artes cênicas. Vai ser uma programação bem rica. Estaremos em festa. E quais atividades vão acontecer aqui no Museu do Ipiranga? Uma série de atividades, né? Como eu falei, as visitas mediadas, oficinas aqui no jardim. A gente conta, né, com a parceria do SESI Ipiranga, oferecendo uma série de oficinas, e também uma parceria da Shell com a atividade Sair Bem na Foto, que tem o museu como fundo dessa foto que os visitantes podem fazer. Perfeito. E além dos 130 anos de existência do Museu do Ipiranga, também teremos a independência do Brasil. Tem algum evento especial, alguma atividade especial para o dia 7 da independência do Brasil? Então, como todos os anos, né, que o museu comemora o seu aniversário no mesmo dia da independência, porque o museu foi criado para lembrar a independência do Brasil, então o aniversário é sempre no mesmo dia. E a grande atração do dia 7, né, que lembra essa independência, é a exposição Uma História do Brasil, que tem o quadro do Pedro Américo, né? Independência ou Morte, lembrando esse ato que teria acontecido aqui no Ipiranga. Perfeito. Antes da gente encerrar, faz um convite para o público vir conhecer, vir participar dessas atividades culturais nessa programação tão especial aqui no Museu do Ipiranga. Então, convidamos o público a estar nessa festa com a gente no dia 7 de setembro, no próximo domingo, a partir das 9 horas até as 18. Vai ser ótimo. Obrigado, Aline. Kleber, é com você aí no estúdio. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. E vamos continuar, então, o nosso giro de repórteres pelo país. Olha só, uma operação contra o tráfico e exploração de mulheres está sendo realizada em 6 estados brasileiros. E pelo menos 70 vítimas já foram identificadas. Quem traz as informações é a Michele Veiga. E olha só, uma notícia que está chamando bastante atenção no Brasil e aqui, claro, em Santa Catarina, desde as primeiras horas da manhã, é que a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil e outros grupos de atuação ao combate ao tráfico humano e de mulheres, colocou em operação mais uma diligência para acabar com tudo isso, não só em Santa Catarina, mas também com braços até na Irlanda. Isso mesmo, a Polícia Federal começou essa operação com origem nas investigações de tráfico internacional de mulheres e também de exploração sexual. São 30 mandatos de busca e apreensão que estão sendo cumpridos e também de apreensão. Tudo isso está sendo investigado desde 2017. Até o momento, a Operação Cassandra, que é o nome dado a essa operação, já identificou 70
70 mulheres vítimas de exploração sexual. No Brasil, 120 policiais estão reunidos, trabalhando nessa operação que está cumprindo essas ações judiciais em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso, além de mandatos da Justiça Federal, também 13 medidas de prisão e também de restrição aí em alguns casos de direito. Além da exploração sexual, esse grupo que está sendo investigado, como eu disse, desde 2017, atua também em lavagem de dinheiro e outros crimes que são aí relacionados a todo esse tráfico que acontece com relação às pessoas. A gente acabou de sair do agosto roxo, né, o agosto lilás, quando a gente fala sobre a violência contra a mulher, e essa é uma das violências mais silenciosas, que é quando essa mulher é levada com alguns atrativos, a maioria jovens, com atrativos de serem modelos, de trabalhar fora, e acabam entrando em grandes redes de crimes de exploração sexual e fazendo aí o tráfico humano para outros países. Dessa vez o braço é a Irlanda, que também está sendo alvo dessa investigação. A gente continua acompanhando essas investigações aqui pelo Estado, que também, né, chamam bastante atenção em todo o país. Olha só, você sabia que São Paulo tem mais restaurantes de comida japonesa do que churrascarias? Pois é, a cidade é considerada a capital mundial da gastronomia japonesa fora do Japão. Quem vai trazer os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. A cidade de Tóquio é considerada a cidade com o maior número de restaurantes japoneses, mas São Paulo é reconhecida também como a capital mundial da gastronomia japonesa, fora do Japão, com mais de 600 estabelecimentos, superando até o número de churrascarias. Um dos fatores para essa fama é a grande quantidade de descendentes japoneses em São Paulo. A cidade tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. Atualmente, vivem mais de 1 milhão de japoneses somente em São Paulo. Em todo o Brasil, são cerca de 1.800.000 pessoas. A grande presença dessa comunidade impulsiona o crescimento da culinária, mas nem sempre foi assim. Até os anos 70, a comida japonesa era considerada exótica e vista com estranheza pelos brasileiros. Somente no final dos anos 80 que essa percepção começou a mudar, quando a culinária japonesa começou a ser presente nos Estados Unidos, aparecendo em programas de TV e sempre relacionadas a pessoas ricas. Atualmente, São Paulo é considerada pelo Guia Michelin o mais prestigiado guia gastronômico do mundo, a capital mundial da gastronomia japonesa, chegando a produzir cerca de 400.000 sushis por dia. Já Tóquio é a cidade com o maior número de restaurantes premiados da gastronomia japonesa. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Caio, vamos começar falando da seleção brasileira, porque o técnico Carlo Ancelotti falou sobre o time hoje, que pode ir a campo amanhã, não é mesmo? Isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, então o italiano confirmou que o time que vai começar o jogo amanhã contra o Chile vai ser muito ofensivo e, claro, o assunto Neymar também foi pauta nessa coletiva. Vamos ver. Carlo Ancelotti cedeu entrevista coletiva antes do treino da seleção brasileira na manhã de hoje e falou um pouco do que espera do duelo desta quinta contra o Chile às 21h30 no Maracanã. Ancelotti confirmou a manutenção do esquema com 4 atacantes, tal qual utilizado na partida contra o Paraguai na última data FIFA. O Brasil deve ir a campo contra o Chile com uma linha ofensiva formada por Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Ayer probé 4 delanteros. La idea de jugar sin mudar mucho lo que ha sido el juego contra Chile. Lo importante es que también va a meter muchos delanteros que el time no pierda equilibrio. Esta es las cosas más importantes para mí, no perder equilibrio y
defender bien. No primeiro treino com o grupo completo, Ancelotti esboçou a seleção com a seguinte escalação: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. E apesar de não ter sido convocado, Neymar não deixou de ser pauta. O motivo de não ser chamado para enfrentar Chile e Bolívia nas últimas rodadas das eliminatórias gerou conflito de versões entre o jogador e o treinador, que foi novamente questionado. Ele afirmou que Neymar disse a verdade, mas que a seleção é concorrida e que quer todos em sua melhor forma física. Bom, normal, nada, eu creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas. Lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante, porque a verdade é que esse equipo nacional tem muita concorrência, muitíssima. Pensamos que mais ou menos a equipa nacional do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que nos acompanha, não nos acompanha pela Hits TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.